Glória a Deus. Então, estamos mais uma noite estudando a palavra do Senhor. Nós estamos trabalhando com os livros do Antigo Testamento. Nós vamos falar hoje de 3 livros históricos, encerrando os livros históricos. Posteriormente, ainda hoje, iremos falar de 2 livros poéticos. O primeiro é Jó, depois Salmo. Então, nós iremos falar de Esdras, Neemias e Ester, que são os últimos 3 dos históricos. E iremos também falar de Jó e Salmos, que são os primeiros 2 dos livros poéticos, para que a nossa aula possa ter uma dinâmica boa, né? Deixa eu aqui compartilhar aqui o slide com os irmãos. Espera, amigo. Deixa eu só aqui. Apareceu aí? Apareceu. Então tá bom. Panorama do Antigo Testamento. Isso, obrigado, gente. Bom, então vamos lá. Como disse anteriormente, nós vamos estudar nesse panorama do Antigo Testamento 5 livros hoje. Esdras, Neemias e Ester, que são os 3 últimos dos livros históricos. E dos livros poéticos, iremos estudar Salmos e Jó. Então tem muita coisa interessante para nós falarmos aqui a respeito desses livros, né? Porque foram inspirados por Deus, pelos profetas, né? Inspirado por Deus aos profetas. E a palavra do Senhor diz, lá em Hebreus capítulo 1, que outrora Deus falou de muitas maneiras, de muitas formas, aos pais pelos profetas. E nos dias daquele escritor, falava por meio de Cristo, né? Cristo sendo como a revelação do Pai. Então, o primeiro livro que nós temos aqui é Esdras. Esdras era um sacerdote e ele estava voltando do cativeiro, só lembrando que o povo de Israel ficou 70 anos no cativeiro babilônico e estava retornando. Teve a ordem ou melhor, um edito, né, de Ciro, o Grande, para que o povo que estava lá cativo há 70 anos na Babilônia pudesse voltar. Só recapitulando um pouco, o povo de Israel ficou 70 anos lá na Babilônia, primeiramente levados por Nabucodonosor, e depois veio os outros, né, imperadores babilônicos. Depois veio o Império Medo, que venceu o Império Babilônico, né? O Império Medo, e o Império Persa. E esses 2 se juntaram, né? E virou então o Império Medo-Persa. Então o Império Medo, eles eram compostos por um título, né? Que eram os Dários, né? Dario. E depois veio o Império Persa, propriamente dito, que o Império Persa era mais forte do que o Império Medo. No começo de todas as coisas, no começo lá do cativeiro, eles venceram os babilônicos, o grande império era o Império Medo. O Império Persa era menor. Depois, com o passar do tempo, o Império Persa se tornou mais poderoso e passou a dominar a grande área da Babilônia, né? Mas a gente vai falar aqui do Império Medo-Persa, que é esses 2 impérios que substituíram, né, ou subjugaram o Império Babilônico, que era primeiramente por Nabopolassar, que é o pai de Nabucodonosor. Depois veio lá os filhos, os descendentes de Nabucodonosor, Nabonidos, né? E depois outros ainda que
nomes proeminentes ali no Império Babilônico, que foram subjugados por esses dois povos, né, o Medo e os persas. Então vamos lá. Então Esdras, ele voltou lá do cativeiro, e Esdras e Neemias, na cultura judaica, eles formam um só livro. Então não tem, na cultura judaica, na tradição judaica, não tem os dois livros, Medo e Persa. Melhor, estou com Medo e Persa na cabeça. Esdras e Neemias. É apenas um livro. E o título era esse aqui, ó, Ezra, que significa ajuda. No grego, Esdras. Então quer dizer que havia só um rolo, esses dois livros era só um, e tinha esse nome aqui. O Esdras, né, tinha esse nome aqui. Ezra, que significa ajuda. E no grego, né, na tradução grega, que foi a Septuaginta, deu o nome de Esdras. E na tradição judaica, o autor de Esdras é o próprio Esdras. Mas aqui interessante que atribui-se a Esdras a escritura de outros livros também. Por exemplo, Crônicas. Muitos autores, muitos teólogos, né, estudiosos atribuem que foi Esdras que escreveu aqueles livros de crônicas, né? E é mais aceito que seja ele mesmo que escreveu esses livros. No conteúdo do primeiro livro, temos o retorno dos judeus da Babilônia para Jerusalém. Então, os judeus começaram a voltar. Os irmãos se lembram que Daniel, ele estava lá na Babilônia, já estava chegando perto de completarem os 70 anos, que o povo estava lá cativo, e Daniel, certa vez, ele estava ali estudando, né, as escrituras, e ele viu que um contemporâneo dele já tinha profetizado, né, o Jeremias, né, que foi contemporâneo de Esdras, e tinha profetizado bem antes que o povo ficaria lá 70 anos no cativeiro. E Daniel começou a pesquisar e viu que estava chegando perto desses 70 anos. E ele fez aquela grande oração, né, aquela oração de Daniel, que Deus mandou a bênção para ele, as bênçãos ficou retidas, né? A bênção ficou retida nas regiões celestiais, houve aquela guerra angelical ali, precisou da intervenção do arcanjo Miguel para que a bênção chegasse, a resposta da bênção chegasse até Daniel. E Daniel também, ele profetizou, né, que as suas 70 semanas de Daniel, que é uma questão também mais apocalíptica, né, que os autores entendem que é uma questão mais apocalíptica, começou a contagem do tempo para edificar, a partir da edificação do templo, a partir do mandato da edificação do templo, né? E daí começou a contar 70 semanas de Daniel. É também uma profecia muito interessante que está descrita lá no livro de Daniel. Então aqui, ó. Então na tradição judaica o autor é o próprio Esdras, né? No conteúdo do primeiro livro temos o retorno dos judeus para Jerusalém, comandado por esse homem aqui, ó, Zorobabel. Esse foi aqui comandou, né, esse retorno. Aqui não, o livro de Esdras, aqui nos primeiros 7 capítulos, não falava em Esdras, né? Não citava o Esdras propriamente dito como protagonista. Citava apenas que ele estava voltando. E que Zorobabel, ele foi aquele que conduziu o povo de novo para a Cidade Santa, né, para Jerusalém. E uma situação também, Esdras ensinando o povo as escrituras, lembrando de que ele era da classe sacerdotal. Então, Esdras é aquele que chegou para o povo
certo momento lá, ele abriu o livro da lei e começou a ensinar o povo. O povo ficava de pé da manhã até o entardecer, e Esdras ali ensinando ao povo de Israel que voltou do cativeiro a lei, né, que a lei, as escrituras, estavam cada vez mais sendo esquecidas, e eles não estavam mais vivendo aquela lei que foi dada por Deus. E Esdras teve essa ideia de trazer novamente esses ensinamentos da lei para o povo. Veja bem que o povo ficava lá quase que um dia inteiro ouvindo o sermão, ouvindo a exposição da lei por esse sacerdote Esdras. E quando o povo judeus, eles estiveram lá no cativeiro, eles mudaram, eles deixaram de falar o hebraico e passou a falar a língua daqueles povos nativos lá da Babilônia. Essa língua que era falada na Babilônia era o aramaico. Então, o povo que retornou, eles não mais entendiam esse idioma, né, nativo deles, né, que é o hebraico. Eles falavam em aramaico. Então, houve a necessidade de Esdras arrumar intérpretes para poder. Ele lia ele falava em hebraico e os intérpretes traduziam para o povo que estava ali em pé em aramaico, né? Em aramaico para que eles pudessem entender. Veja que dificuldade era, né? Um povo que é tirado do seu lugar de origem, levado para uma outra cultura, ser submetido a 70 anos do, de cativeiro, do cativeiro, né? Depois voltar novamente com um lugar totalmente diferente, né? Já não era a Jerusalém que eles deixaram, já não era a mesma. Então, vou botar numa situação muito difícil. E para retomar, começar tudo de novo. Havia várias profecias antes do período do cativeiro que estava se cumprindo nesse momento aqui, quando o povo está voltando do cativeiro. Muitas profecias se cumpriram aqui, e uma coisa interessante também é que as profecias têm camadas, né? Elas se cumpriam na época determinada do profeta, e depois ela tinha um outro cumprimento posterior. E esse cumprimento, muitas das vezes, é na vinda de Cristo, se cumpre em Cristo, e também na segunda vinda de Cristo. Então, as profecias eram assim, elas tinham um cumprimento na época dos profetas, também tinha um cumprimento na primeira vinda de Cristo, em Cristo, e também na segunda vinda de Cristo. Então, essa era a dinâmica das profecias, né? E então eles voltaram, estavam lá em Jerusalém, lá na Terra Prometida, mais uma vez eles estavam lá, e teria que reconstruir tudo, teria que refazer, construir, reformar, né, os muros da cidade que estavam cheios de brechas, né? E também a função de Esdras aqui era a reconstrução do templo. O templo foi destruído totalmente por Nabucodonosor, né, foi queimado ali, foi levado a Arca da Aliança, foi também levado os utensílios que usava lá no templo, no tabernáculo, né? Ou melhor, templo, né? Já, o tabernáculo já tinha sido desfeito. Realmente era o templo. Então destruíram tudo. O templo de Salomão foi destruído totalmente. Foi levado à Arca da Aliança. A Arca da Aliança, nesse período aqui, nunca mais voltou. Hoje o templo lá não tem a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, a original mesmo, aquela que foi feita lá por Moisés, né? Lá no Êxodo, ela não existia mais. O que se pode ter hoje da Arca da Aliança é réplicas, mas aquela original mesmo já não tem mais. Sumiu, foi para a Babilônia e lá desapareceu. E não se falou
sim, o paradeiro dela, né? Ninguém sabe onde ela está. Então, esse homem aqui, Zorobabel, ele trouxe o povo novamente para a Terra Prometida. E estava lá a situação muito degradante, né? Porque quando o povo foi levado cativo, eles levaram primeiramente os mais abastados, né, financeiramente, depois teve a segunda leva, que eram pessoas que tinham um grau de condição melhor, e deixaram apenas aqueles que realmente eram muito pobres, que não ia fazer nenhuma diferença levar para um outro lugar. E ficaram alguns. E a política dos povos conquistadores, tanto os assírios, como eu falei para vocês, que levaram cativo as 10 tribos do norte, e tanto os babilônicos, que levaram cativo as 2 tribos do sul, eles tinham uma política. E essa política era de trazer outros povos e colocarem no lugar daqueles que foram levados. E a junção desses outros povos e daqueles judeus que ficaram deram origem a um povo mestiço, né? Um povo que não era nem judeu genuíno e nem um povo totalmente estrangeiro. Deram origem aos samaritanos. E é por isso que na época de Jesus havia um embate, né? Havia uma condição adversa de relacionamento entre os samaritanos e os judeus, né? Os judeus não suportavam os samaritanos. É por isso, porque aquele povo que veio de outros países, né, que o povo babilônico trouxe, se misturaram ali com os judeus e deram origem a esse samaritano. E os judeus genuínos voltaram agora, depois de 70 anos. E começaram também as desavenças, né, entre eles. Então, aqui, além dessa questão do Esdras ser um sacerdote, ele ficou incumbido de restaurar o templo. Ele ficou incumbido de restaurar o templo e com muita dificuldade, eles conseguiram restaurar o templo. É claro que o templo de Salomão ele era muito mais suntuoso. Esse templo aqui que Esdras estava restaurando foi um templo bem mais simples, né? Bem mais simples, bem mais aquém, bem mais aquém do que aquele templo que foi erigido por Salomão. Mas o templo o Esdras conseguiu fazer com que o povo ele, ele restaurasse o templo, né? Havia até uma passagem no livro de Ageu. Ageu é um dos profetas menores pós-exílicos, que o povo estava preocupado somente em fazer boas casas para eles próprios, e o templo estava ainda em ruínas. E houve essa exortação, né, dos profetas para que o povo deixasse de olhar somente para o seu bem material e voltasse a sua atenção para o templo. Porque o templo vamos dizer assim, era a alma do judeu. Era a alma do judeu. O templo era o local onde eles ofereciam sacrifícios, era o local onde eles adoravam a Deus. Então, o povo judeu sem o templo, faltava alguma coisa para eles. Então, eles reedificaram o templo com muita dificuldade, pessoas que moravam ali nas imediações ali, povos que moravam ali nas imediações ali, não queriam que fosse mais uma vez edificado o templo, tiveram muitos embates entre os judeus com esses moradores ali, mas, enfim, eles conseguiram. E o livro de Esdras, ele ficou conhecido como o segundo Êxodo, porque no Êxodo o povo saiu da Babilônia, do Egito, e aqui o povo estava saindo da Babilônia. Então, foi conhecido como o segundo Êxodo, né? E o reflexo do livro de Esdras no Novo Testamento, aqui
Nós vamos falar da relação de Esdras com o Novo Testamento. Tipifica a obra perdoadora de Cristo, né? Porque Deus, amados irmãos, ele sempre ele trouxe juízo ao povo de Israel, porque o povo de Israel pecou. O povo de Israel ele adorou outros deuses, os reis, né? Os reis do sul, eles foram reis bons, mas também teve reis maus, e Deus profetizou, né, Deus, através dos profetas, foram profetizados que um dia, foi profetizado que um dia eles iriam ser levados cativos, e eles não se deram conta disso. Mas Deus, nós vamos ver mais à frente nos livros dos profetas, que Deus sempre trazia o juízo ao povo de Israel que pecava. Mas, juntamente com esse juízo, Deus apresentava para eles o perdão. Eles apresentavam para eles a misericórdia. E aqui Deus estava, mais uma vez, dando para o povo judeu, essa misericórdia, para eles pudessem voltar para a terra prometida. Veja bem que ele usou um homem, um rei ímpio, né, que foi Ciro Grande, e nessa ocasião que Ciro autorizou a volta dos povos de Israel, Deus falou lá, Isaías profetizou que Deus chamando o Ciro, né, de meu ungido. Veja que Deus levantou um homem ímpio para poder, esse homem ímpio, fazer a vontade dele, Deus, o próprio Deus, para que o povo pudesse retornar para a terra prometida. Aí a gente pode aplicar para a nossa vida nos dias de hoje que Deus é que Deus levanta líderes, mesmo que seja líderes ímpios, mas Deus está no controle da história, Deus que comanda a história. Deus pode usar um líder ímpio para que a vontade dele seja estabelecida. Ele pode usar quem ele quiser. Ele usou Nabucodonosor. Vê que a história de Nabucodonosor, ele era um rei muito assim arrogante. Ele foi parar como um bicho no mato, né? Ele ficou como um bicho, deslocando lá como um bicho todo cabeludo, como se fosse uma besta fera no meio do mato, por causa da sua arrogância, né? Então Deus, ele é assim, Deus sempre na história, ele sempre levantou líderes para que, mesmo que esses líderes sejam líderes ímpios, para que a vontade dele fosse estabelecida, né? Então aqui é a obra perdoadora de Jesus, né? Como Deus perdoou sempre, Deus estava perdoando o povo de Israel, o povo judeu, né, que no caso aí houve uma separação, um reino dividido, mas a gente fala Israel até nos dias atuais, esse povo ele era extremamente rebelde, né? O povo de Israel era um povo rebelde, como toda a humanidade, né? Toda a humanidade ela é rebelde, desde Adão, né, e assim por diante. Ela tem essa condição de rebeldia nos seus corações. Mas, mesmo sendo um povo separado, que Deus separou para ele esse povo, mas o povo ainda era rebelde. E Deus ele pune o povo dele e também pune os ímpios. Ele pune a rebeldia do seu próprio povo e também ele pune a rebeldia dos próprios ímpios. Então, por isso que hoje a igreja do Senhor, muitas vezes, a igreja do Senhor é o povo de Deus, né? Muitas vezes ela passa por dificuldades, porque muitas vezes a própria igreja do Senhor, ela comete erros. Ao longo da história da igreja, a gente vê muitos erros que os líderes eclesiásticos cometeram. E sempre que a igreja comete um erro, ela é severamente punida, mas essa punição vem
depois dessa punição vem a misericórdia, né? Até os fins dos tempos, né? Nós vamos passar sempre por isso. Veja bem que a igreja, ela nunca foi, ela sempre passou pelas as dificuldades que os outros povos passaram, os outros povos passam, né? Os ímpios passam. O povo de Israel também, o povo judeu, sempre passou por dificuldades. Por quê? Deus ele protege o seu povo, mas ele não deixa de punir a iniquidade que o povo dele comete. Então, por isso que a gente vê muitas pessoas sofrendo hoje, porque muitas vezes é por seu próprio pecado e muitas vezes é o juízo de Deus para que essas pessoas sejam purificadas, né, purificadas. Então, a ação do nosso adversário na vida das pessoas até o ponto que Deus permite. Só que Deus ele sempre age com misericórdia com os seus, mesmo primeiramente ele age com juízo, mas depois ele age com misericórdia, né? Então aqui esse livro de Esdras, ele basicamente ele fala disso, do povo voltando do cativeiro e a edificação do templo. O Esdras, ele é um sacerdote. E agora nós vamos falar de outro personagem importantíssimo na história do povo judeu, logo após a vinda do cativeiro, que é Neemias. Neemias, em hebraico, significa conforto, né? Conforto de Yahvé, conforto de Deus. Durante algum tempo, esse livro ficou conhecido como Segundo Esdras. Veja bem, como eu falei que eram dois livros em um, e era conhecido como o Segundo Esdras. Mais tarde foi denominado como Neemias, né? Lembrando mais uma vez que quem denominou esses livros para a nossa cultura cristã é a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego. Então aqui foi Neemias, ele teve uma postura, né? Ele tem um cargo diferente de Esdras. Enquanto Esdras era um sacerdote, Neemias era mais aquele como um governador. Ele veio como um governador, como um líder político. O Esdras era um líder sacerdotal. E Neemias era um líder político. E a gente tem lá aquela passagem lá que Neemias ele recebe notícias de que o povo estava em um intenso sofrimento em Jerusalém, e ele vai ao rei e o rei dá a ele a, a condição, né, de vir para a sua cidade, né? A sua cidade, né? Neemias provavelmente nasceu lá na Babilônia, mas o povo dele, o povo hebreu, o povo judeu é de Israel. Então, o povo judeu é da região de Jerusalém, da região onde que é chamado de Israel hoje. E, e o povo estava sofrendo muito, porque as paredes da cidade derrubadas, o templo ainda não estava sido construído. Veja que Esdras e Neemias, eles atuaram no mesmo espaço de tempo. Eles são contemporâneos e atuaram no mesmo espaço de tempo. Então, Neemias veio, e qual que era a função de Neemias? A função de Esdras foi edificar o templo. E a função de Neemias? A função de Neemias era edificar os muros da cidade. Porque uma cidade sem muros era a mesma coisa que nada. Qualquer um poderia chegar e invadir. Então, ele veio para edificar os muros da cidade e controlar ali toda a região para que eles pudessem edificar esses muros, né? E uma situação interessante que quando ele chegou lá em Jerusalém, ele viu a cidade assolada, em ruínas mesmo. Aí ele
primeiramente, ele foi fazer uma sondagem de como que a cidade estava. Lembrando que antes ele veio trazendo vários utensílios que o rei Ciro propiciou a ele para trazer para edificar o muro da cidade, os muros da cidade, né? Para edificar a cidade. Eles trouxeram vários, vários despojos, não, despojos é quando perdem uma guerra. Eles trouxeram vários, tipo assim, provisões, né, para que a cidade fosse edificada. E Neemias chegou, primeiramente, ele não falou com ninguém, ele apenas observou. Ele observou tudo. Ele tem um certo momento aqui da passagem do livro de Neemias que fala que Neemias chorou, que o povo dele estava em terrível sofrimento, né? Aí ele veio ali, chegou, a primeira coisa que ele fez, sondou, olhou o que tinha acontecido, para depois agir. Nós temos que trazer para os nossos dias de hoje, e muitas vezes a gente age sem primeiro saber que é necessário, a gente age de uma forma intempestiva. Neemias não, primeiro ele soube o que realmente estava precisando. Ele orou a Deus e depois ele começou a agir. Então, e esse livro de Neemias, ele pode ser usado em vários tipos de trabalho para a igreja na atualidade. Ele pode ser usado para, para casais, para ensino para casais, ele pode ser usado para ensino de liderança, ele pode ser usado para ensino de homens. Então, Neemias é um livro muito rico em ensinamentos de como se deve gerir uma situação negativa. E ele chegou, acho tudo detonado mesmo, os muros, né, cheios de brechas, e ele começou ali, reuniu, ele orou, ele viu o que estava precisando, aí sim ele começou a agir. Primeiramente, ele orou, depois ele buscou saber a real necessidade, e depois ele procurou agir. Nós temos que trazer isso para nossas vidas também. Primeiramente, não diante de uma dificuldade, nós temos que orar a Deus, primeira coisa. Posteriormente, nós temos que saber o que realmente nós precisamos, o que realmente nós buscamos, para que seja, para nós possamos ter uma situação melhor. E depois, agir. Aí você tem que agir, né, buscar melhorar a sua vida através de ações efetivas, né? Muitas vezes a gente fica só com uma dessas situações e não essas três juntas. Mas nós temos que, primeiramente, orar, depois saber a necessidade, né, o que é real, a necessidade real, e depois agir. Né? Então, Neemias é um livro muito rico nessa questão de liderança. A maioria alguns, né, a maioria não, alguns dos líderes, das pessoas que dão palestras sobre liderança, eles usam aqui o livro de Neemias, né, porque ele realmente é um livro fabuloso nessa questão de liderança. E realmente Neemias foi um grande líder. Por quê? Porque ele fez com que as pessoas que estavam ali naquela cidade, veja bem que as pessoas estavam ali em Jerusalém, mas elas viam que estava precisando, mas elas não agiam. Eu trago assim para os dias atuais, às vezes até dentro da casa da gente, às vezes tem uma torneira vazando, você sabe que você precisa trocar aquela torneira, você fica procrastinando, né? E não faz aquilo. Tem uma coisa que precisa consertar, então você fica, olha, a linguagem mais popular, empurrando com a barriga. Assim que aquele povo agia, ele via uma necessidade, já viu que sabiam o que precisava, e ninguém tomava a decisão de ir lá e consertar, e agir, fazer o que Neemias fez. Precisou de Neemias vir de fora para chegar lá e tomar as rédeas daquela situação em suas mãos. Aí ele conseguiu reunir aquelas pessoas em torno dele.
para que para que elas cumprissem o que era necessário fazer. Isso é de grande importância para os líderes. O líder, o verdadeiro líder, ele tem que fazer com que as pessoas trabalhem de acordo com as necessidades e ele mostrar essa necessidade para aquelas pessoas. Ele tem que ser um influenciador positivamente dessas pessoas. Neemias era um grande influenciador. Ele era um líder nato, né? Eu, de vez em quando eu prego sobre Neemias, eu falo que Neemias era um camarada muito raçudo. Tinha muita raça mesmo, porque ele conseguiu fazer, teve aquele intento e conseguiu fazer com que as pessoas absorvessem a ideia dele e os muros da cidade foram reedificados. E foram reedificados em tempo recorde. Tem até no texto bíblico diz que Neemias ele, ele reedificou, ele tampou todas as brechas dos muros de Jerusalém em 52 dias. E o povo trabalhava de noite. O povo trabalhava com a mão e usava a arma na outra para poder proteger dos inimigos que estavam ao redor. Então, Neemias é realmente um grande influenciador e ele não teve esse intento de reedificar os muros da cidade. Mais uma vez eu falo, a cidade que não tinha muros era praticamente nada. E Neemias conseguiu influenciar aquelas pessoas que estavam em Jerusalém e aquelas pessoas que chegaram juntamente com ele para edificar os muros, né? Então vamos continuar aqui. Neemias e o Novo Testamento tem também uma relação entre Neemias e o Novo Testamento. Diz aqui, o livro de Neemias é um excelente livro no aspecto da liderança, né? Demonstrando como liderar de maneira eficaz. Jesus exerceu uma liderança ímpar no período em que esteve no nosso meio. Podemos tirar lições de liderança em Neemias para os dias atuais. Essa relação de liderança, né? Neemias foi um grande líder, e o maior líder de todos que já pisou aqui nessa terra foi o próprio Jesus. Jesus Cristo foi o maior influenciador que o mundo já viu. Ele teve uma capacidade de influenciar extraordinária. Tanto que já tem 2000 anos que Jesus esteve aqui e até hoje nós estamos aqui adorando e reverenciando o nome dele, porque ele foi um grande influenciador, um grande líder. Ele era líder, veja que coisa mais interessante, uma coisa muito espiritual mesmo. Ele era líder de 12 apóstolos, e esses 12 apóstolos eram, dentre os judeus, né, eram os menos favorecidos. Esses eram apóstolos lá da Galileia dos gentios, onde que esse lugar, a Galileia dos gentios, era considerado um judeu de segunda categoria, porque os judeus de primeira categoria eram os judeus que habitavam ali em Jerusalém, no templo, né, nas imediações do templo. E esses judeus lá do interior, lá da Galileia dos gentios, eram de segunda categoria. E ele, Jesus, influenciou esses 12 apóstolos, e esses 12 apóstolos, depois da morte de Jesus, eles pregaram o evangelho para todo mundo, né? E com a ajuda grandiosa também do apóstolo Paulo, que foi o apóstolo aos gentios. Então veja bem como que Jesus conseguiu, né? A gente vê que ele era tão extraordinário que naquela passagem da mulher que derramou um perfume caríssimo aos pés de Jesus, os apóstolos lá, Lucas lá, o discípulo, ele recriminou, né, que poderia usar aí em favor dos pobres. Jesus ali, naquele local ali, fechado, um grupo fechado, aqueles apóstolos, né,
daqueles discípulos, melhor dizendo, né, os apóstolos foi posteriormente, daquele grupo fechado ali, ele disse que o mundo inteiro um dia haveria de ouvir falar do que aquela mulher fez, que é derramar aquele perfume aos pés de Jesus. Você vê que tanto que ele tinha certeza, como o Deus, né, como o Filho de Deus, que esse evangelho ali sairia daquele grupo fechado de 12 apóstolos, né, e também e depois, posteriormente, dos que os cercavam, iria se expandir para o mundo inteiro. Jesus realmente foi o maior líder que pisou aqui nessa terra. E Neemias também foi um líder extraordinário, porque ele conseguiu reedificar o muro para que o povo pudesse ter segurança, né, ali na cidade de Jerusalém. E não foi fácil, não. Foi difícil, porque havia muitas pessoas ali que estavam ao redor que trabalharam contra essa reedificação, tanto do templo, como também dos muros, né? Dos muros de Jerusalém. Agora vamos falar aqui do último livro, o último livro aqui dos livros históricos, que é Esther. Veja bem que somente 2 livros têm nomes de mulheres, né? O livro lá de Ruth e esse agora aqui de Esther. Esther conta a história, essa história que narrada aqui, ela já foi bem posterior a esses fatos que nós falamos aqui, tanto em Esdras, como também em Neemias. Esse fato aqui aconteceu posterior, foi depois. Mas, tanto em Esdras como em Neemias, a história do povo que retornou. Esther, não. Esther, o livro conta a história do povo, dos judeus que ficaram lá naquela região. Já não eram mais, assim, aquele povo que retornou, sim, o povo que ficou, né? Veja que interessante. E ainda era o Império Persa, né, que estava ali tomando, tomando conta ali, dominando, né, era o Império Persa. Veja bem que vamos recapitular. Primeiramente, o Império Assírio, que levou as tribos do norte cativos. Depois veio o Império Babilônico. Depois veio o Império Medo-Persa. Até aqui fechou, então, o período bíblico. No período interbíblico, daqueles 400 anos, veio o Império Grego. E depois, no Novo Testamento, já é o Império Romano. Um foi sucedendo o outro. Tanto que naquela estátua que Daniel, descrito no livro de Daniel, a estátua do rei, tinha lá a cabeça, que era o povo babilônico, aí excluiu o povo assírio, que não entrou nessa estátua, né? Esse sonho do rei lá que tem a respeito dessa estátua, o povo assírio foi excluído. Primeiro, então, cabeça foi o rei, o Império Babilônico, depois foi o tórax e os membros. Os tórax aqui foi o Império e os membros, né? O Império Medo-Persa, depois o ventre, que é a região do ventre, o Império Grego, e as pernas e os pés, o Império Romano. Essa foi a visão ali daqueles 5 impérios que dominou o mundo, né? E é até uma situação escatológica fala, né, que esses impérios, o Apocalipse descreve também esses impérios ali naquela besta, né, que herege do mar e demonstra ali também esses 5 impérios, só que eles demonstram ali uma visão escatológica, né, aquela
aquele ser que a gente não sabe o que é, com 10 chifres e por aí adiante. Então aqui, o império na época de Esther era ainda o império medo-persa, né? Ou melhor, mais para o lado persa, né? E o título que era atribuído aos imperadores persas nesse período aqui eram os Artaxerxes, né? Os Xerxes, Artaxerxes, né? Veja bem que nós tivemos lá Dário, que era Medo, depois tivemos lá Ciro, que era persa, e agora aqui nós temos os Xerxes, né? Ou Artaxerxes, que também são os imperadores persas, né? Esses imperadores aqui, esses nomes aqui, não era o nome de uma pessoa específica, era o nome tipo um cargo, né? Uma liderança. É só a gente fazer o mesmo paralelo com o faraó. O faraó, houve vários faraós, né? Então não é assim uma pessoa, é assim, era aquela pessoa que estava na liderança em determinada época, né? Então foi Dário, depois foi o Ciro, depois foi o, o, os Xerxes, né? E no Novo Testamento nós temos os Herodes, que teve Herodes, o grande Herodes, a Agripa e tal, e assim por diante. Então, eram nomes, eram títulos, né? Esses nomes. E uma coisa interessante é que esses Xerxes, ele tem alguns estudiosos, né? Isso aí a gente não pode dogmatizar, né? Ou falar que é realmente isso, mas alguns estudiosos entendem que este Xerxes aqui era aquele Xerxes lá daquele filme Os 300, porque aquele filme ocorreu nessa mesma época aqui. Todos nós assistimos aquele filme 300, né, que teve lá o, o chefe, o chefe lá, o imperador, né, o imperador Deus, né, o rei que era chamado de Deus, né, que era o Artaxerxes, né, que foi até quem fez o papel de Xerxes naquele filme 300 foi o brasileiro, o Rodrigo Santoro. Né? Então, muitos entendem que era esse mesmo líder dessa época aqui, a época de Esther. Esse Xerxes, né, o Artaxerxes. Então, aqui, então nós chegamos aqui no último livro, o Antigo Testamento, os livros históricos, né? Esse nome Esther, ele significa murta, que é uma planta, né? E derivado da palavra estara, que é o mesmo que estrela. Então, Esther, ela tem o mesmo nome como se fosse uma estrela, né? O livro foi escrito para os judeus que ficaram na Pérsia, né? Então, os judeus ficaram ali nessa região da Pérsia. Pérsia, Babilônia, tudo era uma região assim próxima, né? Aí, em certo momento, saiu a proeminência, né, do poder da Babilônia e foi para a região dos Medos, né? E depois foi para a região dos persas. Então, assim que aquela região ali. Então, não se sabe aqui, a autoria do livro, não se sabe quem foi o autor. Alguns dizem que foi o Mardoqueu. Esse Mardoqueu é aquele primo, né, da, da, da Esther, que provavelmente ele foi criou a Esther, né? E ele também teve uma participação muito interessante nessa, nessa, nessa trama aqui do livro de Esther. O livro de Esther começa com o rei Assuero, que também, Artaxerxes, Assuero, são, são títulos, né? O rei Assuero ia dar uma festa para mostrar, né, a sua esposa, o seu reinado, né? Era muito luxuoso, e ele queria dar uma festa. Aí a esposa do rei, a principal, né, a esposa do rei,
uma rainha chamada Vasti, ela não quis participar dessa festa. Aí o rei Assuero ficou muito decepcionado e quis uma nova esposa. Aí fizeram aí essa escolha, né, entre as mulheres lá, e a Esther foi uma dessas candidatas. Amados irmãos, no livro de Esther fala que ela ficou um ano se preparando para esse casamento, se embelezando, né? Ela já era uma mulher muito bonita, ela ficou um ano se embelezando, preparando para esse casamento. E ela se tornou, então, a esposa do rei Assuero, né? E o que aconteceu? Existia um cidadão lá, um primeiro-ministro, que se chamava Amã, né? Amã, não é o Naamã. O Naamã é aquele que foi banhado no Rio Jordão, né? Que é o general sírio, né? Esse aqui é Amã. E esse Amã, ele passava assim perto dos judeus, e esse Mardoqueu, todos se curvavam a Amã, mas Mardoqueu não, permanecia, não se curvava. Porque para os judeus, a única que é digno de adoração e reverência era o próprio Deus. E ele não se curvava. E isso foi irritando o Amã. Isso foi irritando, irritando, irritando. Aí o Amã convenceu o rei Assuero, que deveria exterminar todos os judeus. Isso aqui, irmãos, provavelmente foi uma das ações, né, que nós chamamos de antissemitas, né? Porque os judeus eles passaram muito, muitas vezes os povos tiveram vontade de exterminar os judeus, ações antissemitas, né? Até hoje nós temos aí muitas ações contra os judeus, né, que são chamadas de antissemitismo, que tentaram assim destruir o povo judeu, né? O último que nós tivemos conhecimento, né, assim, mais proeminente, foi a Segunda Guerra Mundial, onde o Hitler ele executou mais de 6 milhões de judeus. Então, quer dizer, é o antissemitismo, né, que era contra esses judeus. E aqui foi também essa questão desse Amã querer executar os judeus. Uma espécie, né, de antissemitismo aqui, já lá no final do período bíblico, né, e início do período interbíblico. Então aqui, esse Mardoqueu, ele teve também uma participação muito interessante aqui nesse livro de Esther. Vamos continuar aqui. Como eu já falei, né, a Esther foi escolhida rainha, o rei Assuero, né, em relação a Vasti, sua esposa. Aqui já temos o aparecimento de Amã, que é esse primeiro-ministro. E o Amã, ele tinha um ódio, né, ele tinha um ódio muito grande contra Mardoqueu, porque era essa situação. Mardoqueu não se rebaixava, né, não reverenciava o Amã, né? Veja que as pessoas que são muito poderosas, né, as pessoas que têm muito poder, eles gostam disso, né? Eles gostam de ser referenciados, né? Aquela coisa, as pessoas se bajulando eles gostam disso, né? E aqui com a Amã aqui não era diferente. Ele tinha esse desejo de achar que as pessoas tinham que se curvar a ele. Bom, ele fez com que vamos dizer assim, ele comprou a consciência do rei para executar os judeus. E o rei, o Assuero, ele não tinha interesse de matar os judeus, né? Mas ele foi persuadido pelo Amã e ele deu, né, autorização para que os judeus fossem exterminados, para que Amã exterminasse os judeus. Então, o que aconteceu? Esther,
ela intercedeu, né, junto ao rei. Ela até fez uma coisa legal, né, que ela não podia interceder da forma que ela intercedeu diante do rei, né? Ela fez uma forma que é uma coisa até ilegal, uma coisa que não poderia acontecer, a maneira que ela foi até o rei para interceder. Mas o disse o rei, ele, ele estava lendo as crônicas do rei. Era uma história ela, que era escrita, né, dos acontecimentos que aconteciam no reino, né? E ele viu lá que Mardoqueu ele tinha ele tinha revelado uma conspiração contra o rei, uma conspiração que queriam tirar a vida do rei. E ele viu também nessas crônicas que, que o Mardoqueu, né, ele não foi honrado como deveria, ele não foi honrado. Então o rei falou assim, mas esse Mardoqueu, ele é judeu, então como é que eu vou fazer? E o que aconteceu? Ele, ele deu ele deu a ordem para os que os judeus teriam que, a palavra de rei não volta atrás. Então, se ele deu a ordem para que os judeus fossem exterminados, ele não poderia falar assim, não, extermina não. Ele não poderia falar dessa forma. Mas ele deu uma saída para que os judeus, para avisar que aqueles judeus, né, para que esses pudessem resistir, pudessem enfrentar as investidas do Amã. E assim que aconteceu. E ele resolveu honrá-lo, né? Porque o Mardoqueu fez uma grande ação, né? Uma boa ação. E é uma coisa interessante que Amã preparou uma forca para Mardoqueu. Porém, o rei queria honrar o judeu pelo seu feito, né? Que é a razão daquela conspiração. O primeiro-ministro foi morto na mesma forca que preparou para Mardoqueu. Então, ele fez uma forca para Mardoqueu. Ao invés de Mardoqueu morrer naquela forca, quem morreu foi o próprio Amã. E essa morte de Amã, é claro que tem aqui o desenrolar todo da história, né? Aqui eu estou passando apenas uma pincelada aqui para os irmãos, né? Tem o desenrolar da história que é mais detalhada. E e essa, essa história deu origem à festa do Purim. Essa festa do Purim que é comemorada pelos judeus até nos dias de hoje. A festa do Purim, eles comem lá tipo um doce que chama orelha de Amã. Eles ficam dançando, cantando e comendo essa orelha de Amã, né, entre aspas, né, e comemorando essa festa do Purim. Essa é uma das festas, né, do calendário judaico, né? Então, Esther e o Novo Testamento. Amã foi considerado uma figura do anticristo pela sua maldade em destruir o povo judeu. Então, Amã ele foi considerado uma figura do anticristo. Irmãos, aqui nós temos uma coisa interessante. Figuras do anticristo foram muitas figuras do anticristo. Figuras, né? Como Jesus, muitos foram ungidos. Reis, outras pessoas foram ungidas. Mas Jesus foi o ungido. Então, Jesus tem um artigo definido, né? O ungido. Da mesma forma é com o anticristo. Houve muitas figuras de anticristo. Mas, no final dos tempos, o tempo escatológico, virá o anticristo. É uma imitação de Cristo, né? Assim como Cristo era o ungido, esse que virá será o anticristo. Será o maior de todos, né? As figuras do anticristo foram muitos. Essas pessoas que tentaram exterminar os judeus ali eram figuras do anticristo. Por exemplo, nós temos lá no período lá no período de interbíblico, né, que houve o
aquele que destruiu o templo, né? Antíoco IV Epifânio, ele destruiu o templo, ele sacrificou lá uma porca no altar, ele erigiu uma estátua a Zeus dentro do Santo dos Santos. Então, ele foi um tipo de anticristo. Esse antigo Epifânio, Daniel já tinha profetizado que viria o desolador, né? Jesus também falou desse desolador, desse homem da iniquidade, né? O desolador. Jesus também falou a respeito dele. Então, Amã foi um tipo de anticristo, uma figura do anticristo. Antíoco IV Epifânio também foi um tipo de anticristo. O general Tito também foi um tipo de anticristo, porque Tito ele destruiu definitivamente o templo no ano 70 depois de Cristo. Cristo tinha profetizado que não ficaria pedra sobre pedra. E Tito veio 30 e poucos anos depois que Cristo disse essa profecia e destruiu o templo. E ele também foi considerado uma figura do anticristo. E o interessante é que, realmente, se você observar ali as ruínas lá do templo, né, só sobrou o Muro das Lamentações, e aquelas pedras grandiosas que caíram lá do alto do pináculo, lá, caíram. E os soldados de Tito, eles julgavam, queimaram tudo lá, e o ouro que tinha lá nos monumentos lá que estavam no templo, que era revestido de ouros, os ouros se escorriam nas gretas das pedras, e os soldados, para poder retirar aquele ouro, eles remexiam aquelas pedras, cumprindo a profecia de Cristo, que não ficaria pedra sobre pedra. Então veja bem que a Bíblia era toda. E teve outros tipos de anticristo também. No caso aqui nós temos lá os imperadores, né? Como Nero, foi um tipo de anticristo, o Domiciano. Aí depois do período da história da igreja também há algumas relações também de anticristo, né? Aí já é uma questão mais histórica, não é? E que eu não vou entrar nesse detalhe. Por quê? E Amã, então, foi considerado uma figura do anticristo. Né? Vamos continuar aqui. Agora nós vamos falar, irmãos. Então, aqui nós encerramos. Deixa eu ver quantas horas. Há tempo ainda. Aqui, então, nós encerramos o livro de Esther, que é um livro muito interessante também. E agora nós vamos falar do livro de Jó. Aqui, nós estamos agora falando do primeiro dos livros poéticos. Aqui não mais livros históricos. Os livros históricos, o último foi Esther. Aqui nós estamos falando agora de Jó. Jó é um livro poético. Os primeiros capítulos de Jó é em prosa, mas depois ali é em poesia, e depois nos capítulos finais volta a ser prosa novamente. E o livro de Jó, existem autores que defendem que o livro de Jó foi escrito, que é o escrito mais antigo da Bíblia, né? É porque na época que Jó viveu era a época patriarcal, né? Era a época dos patriarcas ali, Abraão, Isaac, Jacó. Tinha algumas situações aí que Jó fazia que na lei mosaica não faziam mais, né? Eles não faziam, porque a lei mosaica dava outro direcionamento, né? Por exemplo, Jó ele sacrificava pelos seus filhos, não pedia perdão pelos seus filhos, sacrificava, né? Oferecia sacrifício pelos filhos, né? E isso era mais propício na época patriarcal e não na época da lei, né? Da lei mosaica. E em hebraico, Liacob, seu título significa perseguido ou arrependido. A história provavelmente aconteceu na região da Arábia. E Jó era um homem muito rico.
Isso aí a gente já ouviu várias pregações falando, né, que Jó era um homem muito rico. E o autor do livro é desconhecido. E alguns sugerem ter sido o próprio Jó ou Eliú. Eliú é aquele quarto amigo de Jó que aparece, né? Apareceu primeiramente os três amigos de Jó, depois apareceu esse Eliú aqui, que foi aquele quarto amigo de Jó, né? Também o Talmud atribui a autoria a Moisés. Veja que o Talmud, que é um escrito judaico, né? A tradição judaica, ele atribui a Moisés a escrita do livro de Jó. Mas isso aí como são livros muito antigos, fica difícil para a gente falar assim que realmente é isso e bater o martelo nessa situação. São livros antiguíssimos, né? Então não tem como a gente. A gente tem que entender que foi um livro inspirado. E esse livro de Jó, ele joga por terra muita coisa que é pregada hoje nas igrejas, né? Que se você, depois que você é um crente, você não vai passar mais por sofrimento, né? Depois que você é um remido e lavado no sangue de Jesus, que você não vai sofrer mais. Jesus nunca prometeu isso para nós. Pelo contrário, Jesus disse que no mundo tereis aflições. Então, o livro de Jó, ele bate muito nessa tecla do sofrimento do crente, né? Porque Jó era um homem íntegro, o próprio Deus disse, né? Jó era um homem íntegro, ele era um homem, um grande homem. E, de repente, um diálogo, né? De, de Deus, né? Deus ele reuniu a assembleia dos, dos filhos dele, né? Dos filhos de Deus. Nesse caso aqui são os anjos. E nessa assembleia, veja bem que Satanás ele ainda tinha acesso ainda ao céu no Antigo Testamento. E Satanás aparece no meio deles lá, nessa assembleia. E começa um diálogo com Deus, né? E, e Deus, ele decide, né? Deu, deu a permissão para que Satanás provasse Jó. E aconteceu tudo aquilo que nós já conhecemos, né? Todo aquele sofrimento de Jó, aquelas feridas que apareciam nele, que eles tinham que coçar com cacos, né? O sofrimento de Jó, ele ficou lá sofrendo 3 dias e seus amigos em silêncio olhando para ele. Veja bem, né? O que é o amigo ficar olhando para você agora não lembro se é 3 dias ou se é 7 dias, depois eu vou olhar direito. Mas que houve um período que eles ficaram ali olhando para Jó, sem falar nada. Depois, os amigos de Jó acusam eles, né? Acusam ele de pecado. Isso era muito também na tradição judaica, que eles entendiam que o pecado era, era o pecado que trazia o sofrimento. O pecado, a consequência dele nos traz sofrimento. Mas muitas vezes esse sofrimento não é por causa dos nossos pecados, e sim por causa que Deus quer nos purificar. Deus quer que a gente passe pelo fogo para sermos purificados. Isso aconteceu com Jó. Jó ele passou por todas essas adversidades para ser purificado. Porque Deus confiava em Jó, que Jó era íntegro, um homem íntegro. E ele sofreu. Sofreu até chegar ao ponto de se desesperar da própria vida. Se desesperar, de amaldiçoar o dia que ele nasceu. Aí houve o desenrolar dos diálogos de Jó com seus 3 amigos. Depois entrou lá Eliú, que foi o quarto amigo de Jó. E depois o diálogo de Jó com Deus. Jó começou a questionar a Deus, né? E Deus começou a fazer várias perguntas a Deus. Aí chegou um momento em que Deus falou com ele assim: ó, aonde você estava quando eu fiz a fundação do mundo? Quando eu firmei os fundamentos do mundo? Aonde você estava quando eu matei, né? Destruí o Leviatã? Leviatã era na mitologia lá um monstro marinho.
E aí Deus falava isso, Deus dialogando com Jó, falava assim, não, você não tem que ficar me questionando. Eu fiz todas as coisas. Eu sou soberano em todas as coisas. Você não tem, Jó, que ficar me questionando. Mas aí Deus, ele não respondeu nenhuma pergunta de Jó. Jó fez várias perguntas para ele, para Deus, e Deus não respondeu nenhuma pergunta. Isso nós podemos aplicar na nossa vida. Às vezes a gente questiona Deus por que nós estamos passando sofrimento, por que aconteceu isso ou aquilo conosco. Aí Deus, muitas vezes, Deus fica em silêncio. É isso que o homem, ele anseia, né? De buscar de Deus uma resposta para todas as coisas. Às vezes Deus ele quer nos responder uma coisa mais sublime, uma coisa mais elevada, que no caso aconteceu com Jó aqui. Jó, ele foi restaurado de todos os seus pertences, foi restaurado dos seus filhos. As filhas de Jó, depois que ele perdeu todos os seus 10 filhos, né? Ali naquele momento que ele estava perdendo tudo, né? Toda hora chegava uma notícia ruim para Jó. Perdeu os bens, foi perdendo tudo, e depois perdeu os filhos, tudo no acidente. Mas Deus restituiu Jó. Deus restituiu Jó de uma maneira muito mais grandiosa. E Jó viveu muitos e muitos anos, ainda depois de todo esse sofrimento, Jó ainda viveu muitos e muitos anos, e ficou muitos e muitos anos dando testemunha do amor de Deus para com ele. Então, é o sofrimento do justo que é a base desse livro de Jó. É mostrar o sofrimento do justo. É que o justo ele pode sofrer, sim, mas que Deus restaura esse sofrimento e dá a ele retira o sofrimento e nos dá uma bem-aventurança muito maior, que vale a pena. A própria palavra de Deus, lá em Romanos, se não me falha a memória, capítulo 8, diz que a leve e momentânea tribulação que nós vivemos não há de ser nada diante da glória que haveria de vir, né? Então, aqui que nós passamos aqui nessa terra de sofrimento, o que nós vamos ter na glória é muito maior. O sofrimento aqui é uma pequena, é passageiro, mas a glória que nós iremos herdar lá na glória eterna é muito maior. Então, nós temos que viver dessa forma e ver que o nosso fim não é aqui. A eternidade nos aguarda. É isso que o livro de Jó nos mostra, né? O sofrimento aqui, ele é passageiro, mas o que nos aguarda é muito maior. E Jó foi restituído. E Jó, ele falou assim, uma frase que é muito famosa nas pregações. Ele disse que antes ele só conhecia Deus de ouvir falar. Hoje ele conhece a Deus face a face, né? Olha que coisa maravilhosa. E nessa relação aqui do sofrimento, o apóstolo Paulo também fala que se nós formos depender do que nós fizemos aqui, somente aqui, nós seremos os mais, a palavra correta aqui, nós seremos os mais miseráveis de todos, porque nós pensamos só aqui, no nosso aqui e agora. Se dependesse disso, nós seremos mais miseráveis que tudo. Porque o que está além, o que está na vida eterna é muito maior. É muito maior. Então, aqui, falando agora dos Salmos. O nosso último livro aqui, os Salmos, né? O segundo livro poético, né? A palavra de Salmos quer dizer em hebraico Telim, ou seja, louvores. O Salmo é o maior livro da Bíblia, né? Tem 150 salmos. Veja bem que aqui não é capítulos, né? Salmos. Né?
E aqui nós vamos falar agora da divisão desses salmos, né? Davi escreveu 73 salmos. Asaf escreveu 12 salmos. Filhos de Corá também escreveu 12 salmos. Salomão escreveu salmo também, além de escrever 3.000 provérbios, né? Ele escreveu 2 salmos. Moisés escreveu um salmo. Etan escreveu um salmo, entre outros. E aqui nós temos as formas desses salmos. Há os salmos naturais, né, que são 8, 19, 29, 65. Os salmos naturais que falam da grandeza de Deus, né, da criação que Deus criou. Os salmos penitentes, que são os salmos aqueles que as pessoas estão pedindo a Deus, né, apresentando a Deus a sua vida como penitência. São os salmos 6, 25, 32, 38, 39, 40, 51, 102, 130. Depois os irmãos podem lerem. O salmo de sofrimentos. Esse salmo de sofrimento aqui é narrado aqui o sofrimento do povo, lá, principalmente no que diz respeito ao cativeiro babilônico, né? Então, os salmos de sofrimentos, né? Os imprecatórios, esses salmos aqui, imprecatórios, ele diz respeito a quando o povo cantava esses salmos, ele estava pedindo a destruição dos seus inimigos. É imprecatório mesmo. Aqui o Salmo 137, no final dele, fala que eles deveriam, né, os seus inimigos, deveriam julgar os seus filhos recém-nascidos contra as pedras. Né? Ele fala também, Salmo 137, nos rios da Babilônia. Né? Aí o final é imprecatório, mas também tem alguma questão de sofrimento, porque fala que nos rios da Babilônia, aqueles que os levaram cativo pediam para que eles tocassem o hino que era cantado em Sião. Então, conta também o sofrimento, né? Eles penduravam suas harpas, né? Penduravam suas harpas ali por causa que eles não tinham o desejo mais de louvar, de cantar, porque eles estavam numa terra estranha. Então, Salmo 137, e essa questão do imprecatório aqui, que no final diz que eles lançarem com os seus inimigos, né? No caso aqui seria os descendentes de Saul, né? De Esaú, né? Saul não, os descendentes de Esaú, os Edomitas. Os Edomitas ficaram alegres quando o povo foi levado cativo, eles vibravam, então perseguiam e matavam. Joguem seus filhos recém-nascidos contra as pedras. Depois você pode ler o Salmo 137. E aqui também, Salmo de segurança, né? Que entendia que um dia eles voltariam lá daquele sofrimento, né? São 3, 4, 11, né? 20, 23, 27, 31, né? E também muitos desses salmos aqui também, irmãos, foi escrito por rei Davi, em momentos de muitas dificuldades em sua vida, né? Quando ele estava sendo perseguido por seu filho Absalão, quando ele estava em situação difícil, ele escreveu também muitos salmos, né? E salmos de adoração também foram escritos, muitos deles por Davi também, adorando ao Senhor. Salmo 100, né? Celebrai com júbilo o Senhor, todos os moradores da terra, servir o Senhor com alegria, né? Adoração. Salmos de louvor. Aqui, amados irmãos, esses salmos aqui quer dizer o quê? Os salmos primeiramente, era para dizer o que Deus é e o que Deus faz. Os salmos tinham como centro exaltar a pessoa de Deus. O único exaltado é o próprio Deus. Então, hoje, infelizmente, nós temos nas igrejas um tipo de louvor totalmente diferente do que eram os louvores dos salmos aqui.
Lá ele exaltava Deus. Deus era o centro da adoração, o centro do louvor. Aqui hoje mudou. Muitas igrejas, não quero generalizar, né? Mas os hinos que são tocados, muitas vezes, são hinos antropocêntricos. Exalta o homem. É o homem que é o centro do louvor. Infelizmente, isso que acontece. É uma maneira errada de louvar. A maneira correta, nós temos que buscar saber como que o povo louvava a Deus aqui nos Salmos. Primeiramente, o que Deus é e o que Deus faz. Os Salmos 120 ao 134 são considerados os cânticos de romagem, ou cântico de degraus. Era o seguinte: o povo ele estava indo a Jerusalém para adorar nas grandes festas, né? Nas 3 festas de peregrinação. O povo saía das suas localidades, eles saíam cantando e louvando o Senhor. Eles saíam cantando. E quando chegava lá, ele subia aqueles degraus para o templo, né? Os cânticos de romagem, o cântico de degraus, eles iam ali cantando e louvando, subindo aqueles degraus. Romagem, atualmente nós temos lá na Igreja Católica essa questão da romaria, né? Isso eles tiraram aqui, dessa. Pode ser que eles tiraram daqui, dessa questão aqui da romagem, que eram salmos que eles cantavam ali, indo de um lugar para o outro, né? Das suas cidades, onde eles estavam estabelecidos, para Jerusalém, das suas festas, né, de peregrinação. Então, são 15 salmos, do 120 ao 134. E agora, nós temos também salmos do Novo Testamento, né? Jesus e os escritores do Novo Testamento usaram muito o livro de Salmos. A outra forma de enxergar os salmos do Novo Testamento são os salmos messiânicos. Há muitos salmos também que são messiânicos e que apontam para Cristo, né? Por exemplo, o Salmo 2, ele tem aquela passagem que fala assim: Tu és meu filho e hoje te gerei, falando de Jesus, né? O eternamente gerado. Primeiramente, o Salmo fala de Davi, o ungido de Deus, né? Mas apontando para Cristo. Tu és meu filho e hoje te gerei. Lá em Hebreus também fala, né? Em Atos 13 fala, tu és meu filho e hoje te gerei. Hebreus 1 fala, tu és meu filho e hoje te gerei. Hebreus 5 também fala, tu és meu filho e hoje te gerei. Então, Salmos 16, Salmos 22, Salmos 23, 40, 41, 45, todos esses aqui são salmos, são salmos messiânicos, né? Messiânicos. Então, é muito gostoso a gente ler o livro de Salmo. Talvez o livro de Salmo é o livro mais. Os Salmos são os livros mais lidos, né? Pelo povo, né? Porque são livros muito bons de a gente ler. A gente entra mesmo na leitura e vê como que aquele povo, né? Passava ali a dificuldade que aquele povo passou. E os Salmos ele retrata muito bem o que aconteceu na história do povo judeu, né? O povo hebreu, do povo judeu, o povo israelita, de uma forma muito poética, né? Então é muito bacana isso. Então, hoje nós falamos, né, sobre os 3 livros históricos, Esdras, Neemias e Esther. Encerramos o livro históricos. 2 livros poéticos, que é Jó e Salmos. E vamos dar continuidade na próxima aula sobre os outros 3, né? Que são Provérbios, Cantares, e Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, né? Então aqui termina aqui a nossa aula. Graças a Deus. Deixa eu parar o compartilhamento aqui.
Alguém quer fazer alguma pergunta? Hoje nós temos 4 pessoas. 4 pessoas. 3 pessoas comigo. 4 pessoas comigo, né? O pessoal está meio desanimado, hein? Nós temos, nós temos uma aula por semana e eu vejo lá que quando eu mando os vídeos lá gravados, poucas pessoas assistem. Alguma pergunta, irmãos? Foi tranquila a aula de hoje, né, pastor? Oi? Foi bem tranquilo. Sai, Amém. gatinho. Não tenho, não. Para mim também está tranquilo, graças a Deus. Amém. Pastor, Pois não? eu tenho reparado que quando a gente faz uma leitura da Bíblia em Bíblias diferentes, a gente vê alguma diferençazinha e tal, sempre tem, né? Mas Sim. no livro de Jó, em específico, as diferenças são muito gritantes, são muito grandes as diferenças. Quando você pega 2, 3 Bíblias, parece que tem assuntos, às vezes, principalmente na fala dos 3 amigos, na fala do jovem, são, é bem diferente. Sabe que tem, porque é muito antigo esse livro e deu dificuldade na. É isso mesmo, é por causa da antiguidade desse livro. E os intérpretes, né, que é, os tradutores, eles querem trazer para nossos dias atuais, né? E é muito difícil de interpretar, né? Mas se você for olhar bem, as outros livros também tem uma dificuldade. A gente, às vezes, eu pego uma Bíblia, compara com a outra, não parece que está falando do mesmo assunto, né? Por exemplo, essa linguagem de hoje, né? Tradução da linguagem de hoje, ela é muito diferente. Eu gosto, assim, de apenas ler, quando eu quero preparar um estudo, eu gosto de ler. Mas, por exemplo, para ler mesmo, assim, com um devocional, eu gosto mais da Almeida Revista Corrigida, ou então Almeida Revista e Atualizada. Essas muito modernas eu não gosto muito, não, que dá uma sensação de, sei lá, eu não gosto muito, não. Essa moderna aí, eu só uso ela só mesmo de vez em quando, também não gosto, não. Mas É, mesmo nas Bíblias mais antigas, a King James, a Peshitta, em Jó especificamente, eu vi uma diferença muito grande. é porque muitos entendem que esse livro é o livro mais antigo da Bíblia, né? Porque Moisés escreveu o Pentateuco, né? O Gênesis, os primeiros 5 livros da Bíblia. Né? Moisés viveu uma época muito posterior ao que se entende que ocorreu a história de Jó, né? Então, realmente é complicado essa O questão de cerne, tradução. né? O cerne, a espinha central, igual o senhor falou, e agora não muda, não. É, Esse cerne, essa história que a gente ouve pregar aí, os fundamentos da história não muda. Mas quando você vai aprofundar na leitura, aí você fala, opa, é, beleza. Mais alguma pergunta? Não? Semana que vem, é, eu não estarei aqui em Belo Horizonte. Estarei lá em Goiás. Então, a gente vai passar para outra semana a aula, tá? Estarei dando um passeio lá em Caldas Novas. Eu e minha esposa, nós vamos lá passar uns 5 dias lá. cuidado com esse estelionatário lá, viu? Oi? Cuidado com esse estelionatário. Cuidado com esse estelionatário lá. É? Seguir as pessoas e vem cá que vai ser isso que nós vamos te oferecer. E cuidado, esse é É famoso, mesmo? muito intenso, muito intenso. Eu fui lá, essa é a terceira vez que eu vou, né? Aí o hotel lá, ele tem tudo que a gente precisa, né? Eu só saio na rua fazer uma caminhada e tal, e comprar alguma coisa, mas eu não dou ideia, não. O cara vem com um papo assim estranho pro meu lado, eu saio fora. Isso é muito bom, tem que passear mesmo. Tá? Divirta, descansa. Amém. Obrigado, Edson. Deus abençoe. Amém. Então, mais alguma pergunta?
Eu só tô preocupado com o pessoal já é a segunda vez que entra, só 3, 4 pessoas, né? Mas, beleza. Então, vamos orar. Vamos agradecer ao nosso Deus para que Ele possa nos dar forças para continuar, né? Porque realmente não é fácil. Só os mais fortes que ficam mesmo, que perseveram, né? A gente sabe que tem algumas situações que às vezes a pessoa não pode entrar, tal, mas no caso aí seria uma ou outra, né? Mas quando vem muita gente assim, é porque alguma coisa está acontecendo, né? Mas amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento eu entro na tua presença, te agradecendo, Deus, porque o Senhor até aqui tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos direcionado nesse trabalho. Pai amado, Pai querido, que o Senhor esteja cada vez mais nos fortalecendo e nos guiando nesse trabalho. Que o Senhor venha abençoar os irmãos que estão presentes nessa aula. Abençoe também os que não participaram, porque o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece o motivo. Pai amado, nos dê também perseverança para que nós possamos passar por cima de todas as barreiras, passar por cima, Pai amado, Pai querido, do desânimo que muitas vezes nos acomete. Pai amado, que o Senhor venha fazer a sua vontade em nossas vidas. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Com o amor do nosso Deus, Glória a Deus. a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Jesus. e a doce consolação do Espírito Santo Esqueci, esteja Senhor. com todos, não só hoje aqui no Seminário Teológico Batista da Família, mas também por toda a Igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Amém. Que haja Amém. paz e salvação a todo o Israel de Deus. Glória a Deus. Todo aquele e toda aquela que tem fé. Pode dizer amém? Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, uma boa viagem, pastor. Obrigado. Com Deus. Valeu. Boa noite, pastor. Obrigada. Boa noite.